Olá, meu nome é Gabriel Borges. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Morphological Development of the Visual Structures in the Vertebrate Hemizotobium Platyrinches, que foi realizado sob a orientação do professor Dr. Claudemir Kuhn Facioli e com apoio da Universidade Federal de Uberlândia, do Instituto de Ciências Biomédicas e do Departamento de Anatomia Humana. Bom, a Hemizotobium platyrinchus, então, é uma espécie de peixe da infraclasse dos teleósteos, né? É um actinopterígio, que é nativo do Brasil, então ele é endêmico no Brasil em diversas regiões, tanto, por exemplo, no Amazonas quanto no Paraná, então ali nas grandes bacias do Rio Paraná, do Rio Amazonas, principalmente. Então ele é um vertebrado, né, um peixe de grande importância socioeconômica dentro do nosso país. Ele ajuda, claro, a movimentar a economia, e não só a economia, né, ele também é utilizado para alimentação, muitas vezes, das pessoas ali ribeirinhas que vivem da pesca como subsistência. Então, para isso, né, os objetivos do nosso trabalho foram analisar e descrever a morfologia do desenvolvimento embrionário das estruturas visuais desse vertebrado. Ah, para quê, né? A gente acha de extrema importância analisar espécies que são nativas do Brasil, porque isso ajuda a gente a entender como funciona a biologia dessas espécies, a compreender o sucesso evolutivo dessas espécies, né? E também é importante para a possibilidade da gente encontrar novos modelos animais que possam ser utilizados para estudos quanto à embriologia, né? Como já são feitos, por exemplo, estudos dentro da embriologia com Daniel Herrio, que é o peixe paulistinha, com Beta splendens, que é o peixe beta. Então, estudar o desenvolvimento dessas estruturas é bastante importante para a possibilidade da descoberta de um modelo animal. Então, para isso, foram coletadas e analisadas ovos e larvas, né, dessa espécie, que foram fixadas usando um método Karnofsky que foi modificado ali para essas análises. As análises foram feitas desde o momento da fertilização, então o momento zero pós-fertilização, até 423 horas pós-fertilização, sendo ali as primeiras 55 horas de maior interesse para a gente, porque a gente está falando um pouco mais sobre o desenvolvimento inicial das estruturas visuais desse animal, do que o desenvolvimento dela no indivíduo adulto. Bom, a gente começa a análise em 10 horas pós-fertilização, que é onde a gente conseguiu visualizar, então, uma vesícula, que parecia uma vesícula, mas como a gente não tinha a histologia desse momento, a gente não conseguiu verificar se aqui já havia uma proliferação celular, que a gente vai ver que em 15 horas pós-fertilização essa proliferação celular já existe. Aqui em 10 horas a gente considerou como um dos momentos, dos primórdios de desenvolvimento, então, das estruturas visuais desse animal. Às 15 horas pós-fertilização já foi possível visualizar na larva pigmentação ali, então, na região do epitélio pigmentado, na retina, e também a gente já consegue ver algumas divisões em camadas aqui na região ocular, o que a gente não conseguia ver com 10 horas pós-fertilização. Quando a gente chega em 55 horas pós-fertilização, a gente já tem uma estrutura de camadas da retina bem mais delimitada. Então, essas camadas já estão bem mais desenvolvidas, a gente já consegue separar elas. Então, a gente já consegue ver ali o epitélio pigmentado, bastante pigmentado, né? Mostrando então um avanço no desenvolvimento da estrutura de 15 horas até 55 horas, então um período de 40 horas pós-fertilização. Desculpe. Aqui a gente tem uma imagem de 17 horas pós-fertilização, onde a gente consegue ver também algumas camadas no epitélio da retina que estão, né, sendo formadas, mas em 17 horas essas camadas ainda não estão todas bem delimitadas, como a gente pode ver aqui em 55 horas, né? 55 horas a gente já consegue quase que separar todas essas camadas, mas é aqui em 71 horas pós-fertilização que a gente vai visualizar a formação final do olho
olho, né, dos olhos e da principal estrutura visual desse indivíduo. Então, o epitélio pigmentado já ocupa uma área bem maior com relação ao que ocupava em 55 horas pós-fertilização, o que vai, claro, evidenciar um avanço no desenvolvimento ocular, né? A gente já consegue separar bem melhor as camadas, então, que vão partir da retina até o cristalino, então a gente consegue já delimitar as camadas da retina, chegar até o cristalino e conseguimos separar, então, ali a área das lentes da córnea, como vai ficar mais evidente nesse slide. Aqui a gente separou uma imagem, a imagem de 71 horas pós-fertilização que a gente tem do indivíduo, e a gente fez uma análise quanto à organização histológica da, da retina. Né? Então, aqui a gente tem as lentes, a gente tem a córnea. Lembrando que o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento ocular aqui, quanto essa organização final das camadas da retina, são bastante parecidas com essa mesma estrutura no olho humano. São apenas algumas células que são diferentes em alguns locais, porém é bastante parecido. Tanto que, por exemplo, a Daniel Hero é bastante utilizado, já foi bastante explorado, na verdade, para estudos neurovisuais, justamente por isso, porque essa organização é bem parecida com a organização da retina da espécie humana. Então, a gente começa com a córnea, a gente em seguida tem as lentes, né? Depois, a gente vai ter essa camada de células ganglionares aqui, que também, por acaso, é presente na espécie humana. A gente vai ter essa camada plexiforme interna. Em seguida, a gente tem uma camada nuclear interna. Logo abaixo dela, a gente tem a camada plexiforme externa, seguida da camada nuclear externa. Depois, a gente vai ter duas áreas bastante importantes, que são segmentos internos e externos. Esses segmentos são bastante interessantes porque eles são juntos responsáveis pela fotorrecepção. Não só nessa espécie, mas também em outras espécies do gênero Teleostei e também na espécie humana. Então, é uma área bastante importante, que no caso da nossa espécie, ela não se apresenta como duas áreas separadas, como a gente pode ver, por exemplo, em Daniel Hare, que se apresentam, o segmento interno e o segmento externo se apresentam como áreas muito bem delimitadas. Na nossa espécie, a gente já não tem essa delimitação tão bem feita quando se chega nos segmentos internos e externos. Logo em seguida, temos o epitélio pigmentado, seguido do coroide. Então, essa seria a organização final do olho, da organização final do olho dessa espécie, que é bastante parecida com de outras espécies do mesmo gênero e também com a espécie humana. Bom, então as conclusões que a gente chegou a partir desse estudo foram que o desenvolvimento do sistema visual na espécie é bastante rápida, né? Assim como outras estruturas sensoriais, né? Por se tratar de um animal de hábito fossorial, ele necessita de outras estruturas além dos olhos para percepção do ambiente, como por exemplo os barbilhões maxilares, que também se desenvolvem e se pigmentam concomitantemente aos olhos, então as estruturas sensoriais elas vão se desenvolver ao mesmo tempo, né? O que vai sugerir ser uma das razões, na verdade, né, para o sucesso evolutivo dessa espécie, para ser uma espécie tão endêmica e tão abundante, né, no Brasil. E também a análise, principalmente a análise da histologia das camadas da retina, nos fez perceber que a espécie possa ter um valor interessante para estudos neuroembrionários e, né, para estudos que visem o desenvolvimento do sistema ocular ou dos próprios olhos como um todo. Então, muito obrigado.